bora mergulhar na complexa relação entre política, economia e investimentos aqui no Brasil. Vamos nos basear numa análise recente que trouxe à tona vários pontos interessantes sobre o momento que a gente está vivendo. E para começar, tem uma frase que resume perfeitamente nosso cenário. Hoje, no Brasil, tudo tem pelo menos 3 versões: a verdade, a versão da esquerda e a da direita. Com isso em mente, vamos ao nosso primeiro tópico. Aquele encontro recente entre Lula e Trump deu o que falar, né? Fez um barulho danado. Mas na prática, o que saiu de concreto dali? Parece que quase nada. Olha, para fora, para as câmeras, o encontro foi um sucesso. Teve elogio para todo lado e uma foto que viralizou, o que no fim das contas ajudou bastante a imagem do Lula politicamente. Só que, por trás dos sorrisos e dos apertos de mão, a conversa foi outra. Nenhuma medida prática, principalmente sobre as tais tarifas, foi de fato implementada ou sequer anunciada. Então, qual é a real motivação por trás dessas ameaças de tarifas? A análise que a gente está vendo sugere que o buraco é mais embaixo. A questão parece ser menos comercial e muito mais um recado diplomático. O próprio Trump deixou isso claro, ligando as tarifas diretamente à situação política do Bolsonaro. E para justificar, ele usou um argumento sobre a balança comercial que, na verdade, não bate com os fatos. E aqui, olha, fica tudo preto no branco. O que o Trump usou como justificativa oficial para as tarifas vai na contramão do que os dados reais do nosso comércio mostram. A realidade é exatamente o oposto. E segundo a análise, essa tensão toda veio de uma mudança na nossa política externa. O Brasil, que sempre foi neutro, negociando com todo mundo, de repente começou a tomar lados, a cutucar a onça com vara curta. A reação de Trump, então, teria sido uma forma de dizer, olha, cuida dos seus problemas aí. Agora, vamos ver como essa pressão que vem de fora acaba se conectando com o nosso cenário político aqui dentro, que já está bastante delicado, principalmente para o ex-presidente Bolsonaro. A fonte que estamos analisando usa uma analogia bem forte para descrever a situação do Bolsonaro, a teoria do sapo na panela. A água vai esquentando aos pouquinhos e, quando ele percebe, já é tarde demais. E essa linha do tempo mostra bem esse processo. Não foi algo que aconteceu do dia para a noite. A pressão política e jurídica foi aumentando passo a passo, tornando uma candidatura em 2026 cada vez mais inviável. Então, o ponto crucial é este. A análise aponta com um grau de certeza altíssimo, quase absoluto, que Bolsonaro não poderá concorrer na próxima eleição presidencial. Bom, toda essa incerteza política, claro, impacta direto na economia. E o que a gente vê é um cenário bem confuso. De um lado, uma arrecadação de impostos batendo recorde, e do outro, uma preocupação fiscal que não vai embora. E o tamanho da arrecadação é realmente impressionante. Estamos falando de 3,2 trilhões de reais só este ano. É simplesmente o maior valor que o Brasil já arrecadou em toda a sua história. Isso, claro, levanta uma pergunta óbvia. Se o governo nunca teve tanto dinheiro entrando no caixa, por que a gente ainda continua ouvindo falar em déficit, em contas no vermelho? Pois é, a resposta, segundo a análise, é até bem simples. O problema não é o quanto entra, mas sim o quanto sai. O governo está gastando tanto, mas tanto, que nem essa arrecadação recorde está dando conta de fechar a conta. A torneira, como dizem, está aberta. Certo, diante desse cenário complexo, com tensão na política e essa questão fiscal pegando, como fica a vida do investidor? O que fazer com o dinheiro, tanto no Brasil quanto lá fora? E aqui vem o ponto que mais interessa para quem investe. A conclusão da análise é que todo esse medo, toda essa incerteza, acabou criando uma oportunidade gigantesca. A Bolsa Brasileira estaria extremamente barata. E não é só um achismo. Existem muitas empresas sólidas, principalmente em setores mais estáveis como energia e saneamento, que estão sendo negociados na Bolsa por um preço menor do que o seu valor patrimonial. É um sinal claro de que o medo está falando mais alto que os fundamentos da empresa. Mas a recomendação não é para apostar todas as fichas só no Brasil. A palavra de ordem é diversificação. Olhar também para o mercado americano, mas fugindo um pouco das gigantes de tecnologia e focando mais na economia real. E, claro, separar uma pequena parte para criptoativos. E quando se fala em cripto, a sugestão é bem específica, algo em torno de 2% da carteira em Bitcoin. É uma quantia pequena, só para ter exposição a esse mercado sem assumir um risco muito grande. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Num cenário cada vez mais imprevisível, tanto aqui dentro quanto lá fora, será que a maior oportunidade para um investidor não é simplesmente apostar contra o medo irracional do mercado? Fica aí a pergunta.